Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as minhas suculentas variegatas. Bom dia Sabrina, amei o vídeo, faz um vídeo mostrando só as variegatas, acho elas lindas demais. Esse foi um comentário da Hilda no vídeo onde eu mostrei algumas suculentas, né, que eu considero de crescimento lento aqui no meu cultivo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar então as variegatas que eu tenho, algumas variegatas que eu tenho. Eu fiz aqui uma lista das que eu me lembrei que eu tenho. E acho que não faltou nenhuma, ainda deram 20 suculentas, eu achei que ia dar até menos. Não sei nem por qual que eu começo, se eu mostro por gênero, se eu mostro as que eu comprei primeiro e aí as que chegaram aqui por último. Mas eu tenho poucas variegatas, né, comparado com a quantidade de suculentas que eu tenho. Não tenho uma Compton Carrossel da vida por aqui. A maioria das minhas variegatas não são tão caras assim, mas vou mostrar elas pra vocês. E os cuidados que eu tenho com as variegatas, eu cultivo elas praticamente, né, igual essas outras suculentas. A diferença é que algumas, por serem variegatas, né, elas são mais sensíveis, mais suscetíveis a queimaduras solares, né? Então algumas eu deixo um pouquinho mais protegidas, justamente para não queimar. Mas conforme eu for mostrando elas para vocês, eu vou falando, porque agora nessa época de outono e inverno, as suculentas daqui estão tomando muito sol e as variegatas estão indo bem. Aqui a acolá, ó, dá uma queimadinha na folha, começa a secar umas folhinhas a mais, mas elas estão bem bonitinhas. Mas olha só, eu vou começar o vídeo então com essas três aqui, três variegatas. Essas duas aqui estão comigo há menos tempo, né? E eu resolvi mostrar elas porque eu coloquei a identificação dessa daqui errada, né, no vídeo que eu mostrei ela pra vocês. Eu identifiquei como uma era variegata e, na verdade, é um senécio. Vou deixar aqui agora a identificação certa, conhecido como era do cabo, né? Muita gente comentou isso, mas é porque eu só tirei uma foto dela e pesquisei no Google e foi a identificação que apareceu. Mas, então, primeira suculenta variegata, esse senécio aqui, ou era do cabo, né? A próxima, ó, algumas suculentas eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque como são 20, se eu for falar 2 minutos de cada, vai demorar demais. Mas a próxima, ó, é esse sedum aqui, que é o sedum lineare. Eu não tenho muitos sedums variegatas, né? A pesquisa que eu fiz, né? Mas acredito que a identificação desse aqui tá certa. Mas fugindo aqui um pouquinho do assunto, tem um sedum variegata que eu acho a coisa mais linda, que é o sedum clavatum variegata, mas esse eu ainda não tenho. O sedum clavatum em si já é a coisa mais linda, né? Mas o variegata, eu vejo as fotos assim dele na internet e acho uma fofura. Então, ó, mais uma suculenta variegata. E aqui, nesse vasinho de cerâmica, a minha crassula perforata variegata, que já esteve mais bonitinha, mas tá precisando de rega. Algumas suculentas aqui estão precisando de rega, né? Tô esperando ver se chove, mas acho que hoje não vai chover de novo, então já vou regar elas. Mas então, ó, 3 primeiras suculentas. E já que eu mostrei essa crassula, vou começar então nas crassulas variegatas, que também não são muitas, né? Aqui nessa prateleira eu tenho 2 crassulas variegatas. Uma delas, ó, essa daqui, nessa latinha que eu gosto muito, que é a Crassula Moneymaker variegata. Tá tomando bastante sol aqui, mas esse não é o meu vasinho principal, digamos assim, de Crassula Moneymaker variegata. Olha só, esse vaso aqui tá mais cheinho. Mas ela tá com as folhas enrugadinhas, estão vendo? Tem que regar. As crassulas aqui comigo, elas gostam de um pouquinho mais de água. E ó, essa daqui tá bem mais coloridinha que essa, né? Ó, bem rosinha. Essa é uma suculenta que quando eu comprei pela internet, se eu não me engano, ela foi quase 15 reais. Mas já mostrei aqui no canal, né, que eu achei já mudinhas dela de R$1,99 no Garden. Não comprei, mas já vi vendendo, né? E ela é muito bonitinha. Eu ainda não tenho dela em nenhum arranjo, mas acho que deve ficar muito bonitinha. Então, mais uma crassula variegata, Crassula Moneymaker variegata. E aqui, ó, também numa latinha, outra crassula, essa é a crassula Captella Campfire variegata. Ela tá bem estressadinha, tá com as folhas meio enrugadinhas, porque ela tá tomando muito sol aqui, ó. Muito sol mesmo. Eu até tinha uma mudinha dela que não tava tão
coloridinha assim, né? Ela tava mais verdinha. Mas eu dei pra uma amiga suculenteira. E essa daqui, ó, mais uma crassula variegata. E eu tenho aqui também, né, a crassula Capitella Campfire na forma normal, né, sem ser variegata. E a coloração dela é bem diferente. Essa daqui, como ela tá estressadinha, né, ela fica mais puxada pro rosa. E a crassula Capitella Campfire normal, ela fica bem vermelhinha. Ó, esse aqui é o meu vaso de crassula ovata-oblíqua variegata. Eu vejo algumas pessoas vendendo, né, como crassula ovata-oblíqua variegata, e algumas pessoas ainda vendendo como crassula ovata, né, como jade variegata, mas eu acho ela bem diferente da jade variegata. A jade verdadeira, né, variegata, ela tem as folhas arredondadinhas, e essa daqui não, né, ela tem a folha mais compridinha e pontudinha. Essa minha tá num cantinho aqui, tomando bastante sol, é tanto que ela tá ficando com as pontinhas bem rosinhas, né? E eu andei cortando alguns galinhos, então tem, ó, alguns pedaços dela faltando, porque eu cortei pra fazer mudinha, ó. Mas aí o bom de você ir cortando elas assim é porque vai enchendo o vasinho, né? Eu achei que ia ser super lento de fazer muda dela, assim, por corte, mas rapidinho, assim, cerca de um mês já enraizou. Aqui, ó, tem até um galinho dela que eu cortei tá com um tempo, só que ainda não soltou raízes, ó. Acho ela muito, muito bonita. Já falei aqui várias vezes, né, que eu gosto muito dessas suculentas variegatas, que quando elas estão estressadas, fica rosinha, né? Tem algumas variegatas que quando elas ficam mais estressadas, a variegação fica mais amarela, né, do que rosa, mas como é o caso dessa crassula ovata oblíqua aqui, ela fica estressada e fica com as pontinhas bem rosinhas. E aí, ó, pra encerrar aqui as crassulas, tem essa crassula que eu ganhei há pouco tempo, junto com aquele senécio e com o sedum lineare variegata. E essa daqui, a identificação que eu achei foi crassula pelucida rubra variegata. Eu não sei se é a identificação correta dela, mas dá pra ver, né, que ela tem as folhinhas variegatas. Ela fica bem coloridinha. Essa minha, eu ganhei várias mudinhas dela, né, eu espalhando nos vasos, pra ver em qual vaso ela vai melhor. Esse aqui é um deles. Mas então, mais uma crassula. Eu até tenho uma mudinha bem pequenininha da mini jade variegata, mas ela tá enraizando. E aí, quando ela tiver já bem enraizada, eu mostro ela aqui pra vocês. Mas então, acho que das crassulas variegatas é isso. Como eu falei, né, eu não tenho muitas. Mas apesar de eu não ter muitas crassulas variegatas, né, acho que é o gênero de suculentas que eu mais tenho variegatas por aqui. Eu tenho 4 espécies diferentes. De resto, né, os outros gêneros eu tenho 2 ou uma suculenta. Mas indo para a próxima suculenta, ó, trouxe lá do corredor para mostrar para vocês. Esse vasinho aqui com a Portulacaria afra variegata, que era uma suculenta que inclusive estava lá no vídeo de suculentas que eu acho o crescimento lento. Tá aqui, ó, nesse vasinho pequenininho, para ver se ela acorda para a vida. E eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando que ela tá até com folhinhas novas depois que eu plantei ela aqui nesse vasinho. Mas, ó, mais uma suculenta variegata, Portulacaria afra variegata. Eu tenho ela, tenho a Portulacaria afra normal e tem uma outra que eu não tenho, se não me engano é a Portulacaria tricolor. Mas eu acho essa daqui bem bonitinha. Ela também fica com as pontinhas bem rosinhas quando ela tá mais estressadinha. Agora, ó, de alguns gêneros que eu tenho o quê? Só uma suculenta variegata, começando pelas Hawortias, que eu não tenho há tanto tempo assim, né? Essa daqui e algumas outras eu ganhei tá com um tempinho. E elas ficaram feinhas no começo, elas demoraram um pouquinho para se adaptar por aqui, mas agora elas estão ficando bem bonitinhas. Eu tô acertando na rega. Hawortia cymbiformis variegata, se não me engano. Mas, ó, ela tá ficando com um miolinho bem gordinho. E essa é uma suculenta que é um desafio pra mim. As suculentas desse gênero, né? As suculentas assim são um desafio pra mim, porque elas gostam de um pouquinho mais de água, né? Você tem que regar elas mais do que
uma echeveria, por exemplo, mas para ela poder ficar com as folhas gordinhas, né? Mas tá aqui mais uma suculenta variegata. Próxima suculenta, que eu acho que eu só tenho uma desse gênero, é aqui, ó, coração emaranhado variegata. Tá desse tamanho aqui, ó. Não sei se vocês lembram dele quando eu plantei nessa latinha, mas ele era bem menor. E olha que eu já tirei muitas mudinhas daqui, né, pra dar pra algumas amigas. Já dei mudinha dele pra minha mãe também. Olha o tamanho dessa batatinha aqui. Vocês conseguem ver? Não é nematóides, é do coração emaranhado variegata mesmo. Essa foi uma suculenta que eu quis, assim, por muito tempo mesmo. Demorou alguns anos, né, pra mim poder conseguir ela. Mas, gente, ela é muito bonitinha e de muito fácil cultivo, né? Muito fácil fazer mudinha dela. Ela se desenvolve bastante. E se você quiser multiplicar, né, fazer alguma mudinha, é só cortar aqui um pedacinho que rapidinho ela enraiza. Ó, esse daqui tá bem rosinha, estão vendo? Tá muito fofo. Eu tô deixando ele aqui em um local que ele pega da manhã, porque ele não pode ver sol muito forte, né? Que senão ele queima. Mais uma suculenta variegata. Ceropédia wood variegata, ou coração emaranhado variegata, né? Como a gente costuma chamar. E aqui, ó, uma suculentinha que eu ganhei não tem tanto tempo assim também. O colar de pérolas variegata. Aqui tem uma mudinha de Echeveria Pink Trumpet aqui, ó. Coloquei ela aqui nesse vasinho. Mas olhem só como está o meu colar de pérolas variegata. Tá vivo, ainda tá vivo. Eu pensei que eu ia matar ele uma semana. Mas, ó, tô igual as raórtias, né? Tô deixando em um local que bate mais claridade do que sol. Porque o colar de pérolas em si, né, ele já é mais sensível, então imaginem o variegata. E aí tô regando ele com uma frequência um pouquinho maior e tem dado certo, ó. Que gracinha que ele tá. Mas então, mais uma suculenta variegata. Vindo agora para as eufórbias, tenho aqui algumas, né, nesse cantinho aqui, mas eufórbias variegatas eu tenho só duas, né. Uma delas, essa daqui, Euphorbia lactea cristata variegata. Essa daqui é só a cristata. Mas eu acho o crescimento dela, já falei aqui, né, que eu acho o crescimento dela bem lentinho. E fora essa Euphorbia aqui, eu tenho uma que eu ganhei há pouquinho tempo, que é essa daqui, que eu acho que ela tá sem raízes ainda. Como eu ganhei essas duas mudinhas aqui de corte, eu esperei uns dias, né, pra cicatrizar. E já coloquei aqui no vasinho junto com essa Euphorbia enopla aqui. Mas olha só, essa aqui, se não me engano, é Euphorbia mamillaris. Então, Euphorbia mamillaris e Euphorbia lactea cristata variegata. Mais duas Eufórbias variegatas. Também não tenho muitas eufórbias, não. Tirando essas quatro aqui que eu mostrei, tenho essa daqui, que é a Euroginosa, se não me engano, mas ela não é variegata. Agora, então, Echeverias variegatas, que, ironicamente, eu não tenho tantas Echeverias variegatas, né? É o gênero que eu mais tenho suculentas por aqui, mas eu tenho só duas Echeverias variegatas, se não me engano, duas espécies de suculentas variegatas. Uma delas é a Echeveria decora, que eu tenho essa daqui, que foi a minha primeira Echeveria decora, primeira que eu ganhei. E tem essa decora aqui que eu mostrei no começo, né? Que ela tá secando ali uma folhinha. Ó. Essa daqui eu acho que ela tá mais bonitinha do que essa. Mas ambas são Echeverias decora. Eu nunca decapitei ela, nunca tentei fazer mudinha por folha, então não sei se brota. Mas tenho essas duas aqui. E acho ela muito, muito bonita. Eu achei que ia ser uma suculenta bem chatinha, né? Por ela ser variegata. Mas ela tá indo super bem. Agora que tá batendo mais um solzinho por aqui, elas estão ficando bem bonitinhas, tá vendo? E fora a decora, eu tenho de Echeveria variegata a Rainbow. Aqui é o caule da minha Echeveria Rainbow, que eu decapitei faz um tempo. E tinham duas mudinhas, né? Eu cortei a outra daqui, acho que não vai sair nenhuma mudinha desse lado aqui do caule, mas ainda tem essa outra aqui, ó. A variegação dela tá bem sutil, né? Eu pensei até que ela ia deixar de ser variegata,
Mas agora que tá batendo um solzinho aqui, tá ficando mais intenso aqui a variegação dela. Assim como na mãe dela, né? Na minha Echeveria Rainbow. Que tá meio feinha, ó. Deu uma sofridinha porque tá batendo muito sol aqui. Inclusive tava nublado até agora, mas tá querendo abrir um solzinho. Não sei se vocês estão percebendo o vídeo. Mas então, ó, aqui tá a minha Rainbow. Já esteve mais bonita, né? Quando eu comprei ela chegou super bonitinha. Mas aí eu tô entendendo ainda do que ela gosta, o que ela não gosta por aqui. Mas então, segunda Echeveria variegata que eu tenho é a Rainbow. Essa daqui, né, que eu mostrei, que não tá tão bonitinha assim, tá dividindo um vasinho aqui de barro com outra suculenta variegata que é... Tcharam! Graptopetalum Victor Kane variegata, que em relação, né, às suculentas variegatas, é, sem dúvidas, uma das minhas favoritas. Eu acho essa suculenta muito fofinha, essas folhinhas gordinhas. Essa minha demorou pra ficar desse jeito, né? Porque eu já decapitei ela 2 vezes e agora eu resolvi deixar ela quietinha. Tá ficando muito fofa. Já esteve mais coloridinha que isso, ela fica meio alaranjada. E tá com algumas folhinhas secas aqui, ó, que eu espero bem pra poder tirar. Mas tá muito, muito fofa. Da primeira vez que eu cortei ela, o caule acabou apodrecendo, né? Mas da segunda, saíram mudinhas no caule, que inclusive eu já cortei uma mudinha do caule. E aí tá aqui, ó. Esse aqui é o meu vasinho de propagação do Graptopetalum Victor Kane variegata. E tem, ó, o caule que eu cortei da outra vez. Algumas folhinhas dele, né? Algumas mudinhas que nasceram aí, ó, totalmente variegatas. Algumas que nasceram meio a meio. Tem algumas brotando, dessas que eu tirei por último daqui. Tem, ó, brotinhos no caule. Não sei se vai dar pra vocês verem, porque são pequenininhos. E tem folhinhas dele que não brotaram tão variegatas assim, ó. Estão vendo? E a mudinha que eu cortei daqui está aqui, ó. Olha só que bonitinha. Ela já começou a soltar raízes, então eu já coloquei aqui nesse vasinho. Muito, muito fofa. E essa é uma suculenta que ela fica bem maior do que isso, né? Quando eu comprei a minha, ela veio bem maior do que essa daqui. Mas eu acho o crescimento dela um pouquinho lento, né? Não é tão lento assim, que nem a da Portulacaria afra variegata, mas também não vai crescer de um dia pra noite. Mas então, Graptopetalum Victor Kane variegata, muito fofo. Muita gente confunde ele com a Titubans variegata, se não me engano, mas a Titubans variegata não tenho. Bom, vindo agora então para as últimas 4 suculentas desse vídeo. Vou falar agora sobre os Aeoniums variegatas que eu tenho, que também não são muitos, são só 2. Um deles é esse aqui, ó, que fica ali no corredor, trouxe aqui pra mostrar pra vocês, que é o Aeonium Castelo Paivai variegata, tá? Uma gracinha, fala sério. Eu fiz o replante dele acho que tá com menos de 2 meses nesse vaso aqui maior. Ele tava num vasinho número 9, número 11, algo assim. E eu plantei ele nesse vasinho aqui maior e ele cresceu mais ainda, olha só. Eu não gosto, já falei que, né, que eu não gosto de plantar suculenta pequena num vaso enorme, enorme, enorme. Então eu vou mudando aí de vaso gradualmente, apesar de que as minhas suculentas no geral não ficam em vasos grandões, né? Mas esse aqui é uma suculenta que eu acho que super tem potencial de ir para um vaso grande, porque ele vai enchendo, né? Tem gente que comenta que tem dificuldade com esse Aeonium, que não consegue fazer ele pra frente. Pode ser que fazendo que nem eu, né, dê certo. Esse meu, eu sempre falo aqui que ele não crescia, não se desenvolvia. Eu não gostava dele porque eu achava o crescimento dele lentíssimo, mas ele tava plantado num vasinho muito pequenininho assim, ó. E aí não tinha espaço pra ele se desenvolver, né? E aí conforme eu fui mudando ele de vaso, ele foi ficando bem bonitinho desse jeito. E é uma das minhas suculentas variegatas aqui favoritas também. E pelo menos por aqui na minha cidade, né, já é bem fácil encontrar ele. Esse aqui, inclusive, eu comprei numa loja de material de construção e foi, se não me engano, R$1,99 na época, né, bem pequenininho. Era literalmente, tipo, um galinho de nada dele, mas sem dúvidas valeu muito a pena. Gosto muito dele, acho muito bonito. E esse aqui fica no tempo, não toma tanto sol assim, né, mas ele adora uma chuvinha.
Eu acho muito bonita essas rosetas dele, variegatas, que se a gente for parar pra prestar atenção, né, nenhuma é igual a outra, né? Variegação vai mudando de uma roseta para outra, algumas são mais variegatas, outras são menos variegatas, mas sem dúvidas é um Aeonium muito, muito bonito. E o segundo e último Aeonium já aparece sempre aqui no canal, que é esse Aeonium Sunburst aqui. Esse meu tá decapitado, tem um tempinho. Aproveitei para mexer nesses Aeoniums, tanto no Aeonium Castelo Pai-Vai, quanto o Sunburst, agora no outono e inverno, né? Porque são as épocas que eles estão se desenvolvendo, que eles estão em atividade, porque no verão, primavera, verão, né? No clima mais quente, eles ficam mais feinhos. Mas esse meu, eu cortei daqui, ele tinha essas duas cabeças, né? Essa daqui, que é cristata, e essa outra aqui que eu cortei, que era normal aí, entre aspas. Mas, ó, tem várias mudinhas aqui. Tem muitas mudinhas brotando ainda. Eu acho que vai encher aqui de mudinhas de Aeonium Sunburst. Aqui também, ó, outro pedacinho dele com mudinhas. E esse aqui, diferente do Aeonium Castelo Pai-Vai Variegata, né? Ele não vai encher um vasinho desse jeito, né? A não ser que eu vá cortando, mas não acho que seja característica dele, sabe? Não vai encher um vaso, ficar um vaso super, hiper cheio, que nem o Aeonium Castelo Pai-Vai Variegata. Mas então, esse é o segundo Aeonium Variegata que eu tenho. E agora só sobrou Sedum para me mostrar para vocês. Eu tenho 2 Sedums Variegatas por aqui. E o primeiro deles que eu vou mostrar tá ali em cima no telhado. E ó, o Sedum tá aqui nesse arranjo que eu montei por último. Falei que eu nem ia mostrar por enquanto aqui, né? Mas ó, só dando um pequeno spoiler, as suculentas estão bem, todas vivas por enquanto. Algumas estão um pouquinho sofridas porque estão tomando sol, muito sol. Mas elas estão muito bonitinhas, olhem. Várias pontinhas coloridas por aqui. Mas bora lá focar no Sedum Variegata, que é nada mais nada menos que o Sedum Aurora. O Sedum Rubrotinctum Aurora, né? Que é o Sedum Rubrotinctum Variegata. Ele é muito bonitinho. Eu sempre quis um vasinho cheio desse Sedum, mas nunca consegui. Sempre tive muita dificuldade com ele, os meus sempre morreram. Esse acho que é a segunda ou a terceira vez que eu compro dele. E eu quase perdi ele novamente. Sobraram só algumas mudinhas que ficaram aqui no tempo. E ele tá indo muito bem. Então não tô nem mexendo, tô deixando ele aqui se desenvolver. Mas é um Sedum muito bonitinho. Que também quando fica estressadinho fica bem rosinha. Então, penúltima suculenta, Sedum Aurora. Uma gracinha. E agora, então, a última suculenta, o último Sedum, é esse aqui, ó. Tá plantado aqui num vasinho de barro. Foi uma das últimas suculentas que eu comprei pela internet. Esse aqui é, então, o Sedum Joyce to Lock Variegata. E ele ainda não mudou muita coisa desde que chegou. Não tem tanto tempo assim que eu comprei ele também, né? Mas olha só, eu plantei ele num vasinho pequeno, né? Mas um pouco mais espaçoso, porque eu acho que ele vai começar a encher aqui com o tempo. E aí no dia do replante eu fiquei com dó de tirar a folhinha dele, porque geralmente as suculentas variegatas é mais complicado, né, de fazer mudinha por folha. Então eu pensei que nem ia brotar, tirei só uma folhinha só pra testar e olha só, folhinha brotando. Eu não faço mais tanta mudinha assim de suculenta por folha, né, mas às vezes eu gosto de tirar pra ver. Ainda não cortei ele também, tô deixando se desenvolver bem. Mas esse é então a última suculenta variegata que eu separei pra mostrar pra vocês. Sedum Joyce to Lock Variegata. Fica uma gracinha, um vasinho cheio. Esse meu chegou um pouquinho menor quando eu comprei pela internet, mas foi bem baratinho, foi menos de 10 reais. Geralmente eu via o pessoal vendendo assim de 60, 70 reais um vasinho com algumas mudinhas dele, né? E como vocês sabem, né, eu gosto de comprar mudinhas menores assim. Mas, então, foi isso. Essas foram as minhas suculentas variegatas. 20 suculentas variegatas. 21, né, se contar com a mini jade variegata. Mas, então, foi isso. Como eu falei, né, não tem suculentas, assim, exorbitantemente caras. E as variegatas, né, dependendo aí de qual suculenta ela for variegata, não são tão baratas assim, né.
Quem não sonha com uma Compton Carrossel, né, com uma Glauca Variegata, mas eu acho absurdamente cara, mas quem sabe um dia, né? A gente tem várias outras suculentas variegatas, né, que eu não tenho. Tem algumas que estão na minha listinha de desejos, como a albicans, que eu acho ela muito bonita, a albicans variegata. Mas, por enquanto, são essas as que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado de ver também, Hilda. Mas então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.